BR Engenharia. Tenho o prazer de conversar com a médica geneticista, doutora Patrícia Ashton Prola. É um prazer ouvi-la, já acompanhei parte do seu currículo, são as melhores referências. Preciso compartilhar com os ouvintes, estamos diante de uma grande autoridade nesta área, doutora Patrícia, e gostaríamos de ouvi-la sobre essa posição, né, de que os casos de câncer estão associados em muitas situações a questões hereditárias. Isso realmente está consolidado? Que saídas temos para isso, doutora? Bom dia. Em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade. É verdade, sim. Uma parcela importante de casos de câncer que a gente reconhece hoje tem como principal causa a predisposição hereditária. Isso é muito variável de tipo de câncer para tipo de câncer, variando geralmente assim entre 10% a 20% dos casos. Então, por exemplo, de todos os casos de câncer de mama, 1 em cada 10 vão ser causados assim, predominantemente por uma causa hereditária. Já, por exemplo, o câncer de ovário, em torno de 1 a cada 20 casos, né, é hereditário. Desculpe, 1 em cada 4 casos no câncer de ovário. Então é um pouco variável de tipo para tipo, mas é importante sim a gente reconhecer e saber quando um tumor é causado predominantemente pela genética. E aí dá para fazer um trabalho preventivo bem interessante, não é, doutora? Sem dúvida. Hoje, a gente tem como identificar antes, né, de um tumor acontecer, se aquela pessoa tem um risco maior. E aí a gente tem várias estratégias para tentar diminuir esse risco. Em algumas situações tem medicações que a gente pode usar preventivamente, que vai diminuir o risco. A gente tem situações extremas, né? Vocês devem se lembrar do caso da Angelina Jolie, aquela atriz norte-americana, em que se pode fazer cirurgias para reduzir o risco quando esse é muito alto. Sim. Né? E a gente também pode fazer uma coisa que a gente chama de rastreamento mais intensivo, que são estratégias de exames periódicos que a gente faz com uma maior frequência ou com técnicas que vão em maior detalhe, né, em relação ao que a gente faz para a média das pessoas. Então, por exemplo, ao invés de fazer só a mamografia e ecografia, no caso do risco aumentado para câncer de mama, a gente pode usar outros exames junto. Ou no caso do câncer de intestino, por exemplo, quando a gente tem uma forma hereditária, a gente pode usar uma medicação que reduz o risco do câncer acontecer, que é uma medicação super comum que todo mundo conhece, que é a aspirina, né? Então, saber que uma pessoa tem uma predisposição genética, para nós médicos, é muito importante, porque a gente vai conseguir, né, fazer um plano especializado para aquela pessoa, de como ela vai ser acompanhada, para a gente protegê-la ao máximo desse risco que é um pouco aumentado em relação às outras pessoas. Pois é, doutora Patrícia, vamos a uma ilustração efetiva. Uma mãe, né, que teve câncer, a mãe dela teve, a avó e assim por diante. E ela tem uma filha. Com que idade, né, esta filha precisa estar atenta, a mãe tem que estar acompanhando tudo isso, a partir de que idade a prevenção, as orientações exatamente para evitar esta situação? Então, nesse teu exemplo, que é ótimo, nós temos 3 mulheres, vamos dizer, né? A mãe, a tia e a avó com câncer de mama. Isso. Principalmente, se esses casos de câncer de mama foram em idade jovem, a gente tem que pensar na possibilidade de uma predisposição genética. Não quer dizer que vai ter, a gente tem que suspeitar. Então, nesse caso, o primeiro passo é, em uma dessas mulheres que já teve câncer, a gente propor o teste genético, que é um exame de sangue ou de saliva,
que vai nos dizer se aquele caso realmente é hereditário ou não. Esse teste confirma ou não a nossa suspeita. Se essa mãe tem uma alteração genética que confirma a nossa suspeita, aí a gente vai fazer o teste na filha, para ver se ela herdou ou não essa alteração genética. Nesses casos, onde uma mãe tem uma alteração genética, ela tem 50% de chance de transmitir para a filha e 50% de chance de não transmitir para a filha. E aí vai ser totalmente diferente a nossa abordagem se essa moça tiver herdado ou não tiver herdado essa predisposição. No caso do câncer de mama, se ela herdou entre 20 e 25 anos de idade, a gente já começa com um acompanhamento especializado. Mas é bem importante a gente começar confirmando a nossa suspeita em quem já teve um diagnóstico de câncer, sempre que possível. E é importante que a mãe, no caso aí das moças, aí, né, não precisa ter 25, mas que esteja sempre atenta ao comportamento da saúde da sua filha, da moça, não é, doutora? Com certeza, com certeza. Para nós, na genética, né, a gente tem uma diferença das outras áreas da medicina, que a gente olha muito para a família, né? O nosso paciente não é um indivíduo, mas sim a família. Então, esse olhar, né, sobre toda a família e a participação da família nessa investigação é bem importante. Tá certo. Eu ouvi muito há alguns anos falar de algumas intervenções para exatamente evitar, no caso em função de mulheres que gestam filhos, não é, com o marido lá tal, a genética tentar interferir de alguma forma. Vamos supor, a minha mãe e o meu pai tinham pressão alta, vão transferir muito provavelmente para o filho. Essas intervenções, esses estudos dentro da ética, se avançou, conseguiu melhorar ou ainda estamos devagar, doutora? São duas coisas importantes que a gente pode comentar aqui. No caso do câncer, apesar de a gente ter, né, um fator herdado, nos casos hereditários, tem muitas outras coisas, por exemplo, no ambiente, no comportamento das pessoas, que vão influenciar em aumentar ou diminuir o risco, né? Então, por exemplo, se a pessoa já nasce com uma predisposição hereditária, ainda por cima fuma, que a gente sabe que o cigarro, né, tem um alto risco para causar câncer, a gente vai estar potencializando aquele risco genético. Então, nesse sentido, o câncer muitas vezes é considerado uma doença multifatorial, né? Nos casos que a gente tem um risco muito alto de ter muitos cânceres, que é bem raro, uma coisa que se pode pensar em fazer, né, que já não é mais ficção científica, né, é o que a gente chama de diagnóstico pré-implantação. Então, tu tens um risco muito, muito alto de ter um filho com múltiplos tumores, se ele herdar uma alteração genética. Então, o que se pode fazer é uma intervenção, né, que começa com uma fertilização in vitro, se acha nos embriões aquele embrião que tem, né, a alteração genética que causa muitos tumores, idade muito jovem, provavelmente vai estar associado isso, né, a um grande sofrimento para a família, e aí se pode implantar de volta no útero da mulher aqueles embriões que não herdaram aquela alteração. Então, isso em alguns países já se faz, para algumas doenças no Brasil também se faz, né? Mas isso é para casos muito selecionados, onde o risco é muito, muito alto, né? E tem que ser muito bem conversado com o casal, com a família, né? Porque a grande maioria dos casos, o que a pessoa herda é um risco e não uma sentença, né? Então, a gente tomar uma decisão assim definitiva só por conta de um risco tem que pensar muito bem, tem que ser muito bem avaliado. E aí a gente tem uma atividade que o médico geneticista faz, que é o aconselhamento genético.
Pois São não. várias consultas onde se conversa com o casal, com a família, com o paciente, para que ele entenda esses riscos e a gente possa instrumentar a pessoa a tomar a melhor decisão para ela, que ela considera a decisão mais adequada perante aquele risco genético. Muito bem. É importante isso do aconselhamento. Tá certo. Doutora Patrícia, foi muito enriquecedora a sua participação. Muito obrigado pelas suas considerações. Uma boa semana e um bom dia. Obrigada, para vocês também. Conversamos com a geneticista na área do câncer, a doutora Patrícia Aston Prola, de Porto Alegre, participando aqui do Linha Direta, quando são 9h20. Os partidos políticos aí se organizando, fazendo convenções para todo lado, né? E nas proporcionais aí, no fim de semana, o PSB oficializou, né?